Em continuação ao vídeo anterior, com o título O Brasil Pré-Golpe, Conspirações, Medo e a Guerra Fria, onde explicamos a conjuntura política da época que levou ao golpe de 1964. Agora vamos ver quem foram os articuladores e apoiadores civis do golpe. Entre eles, Júlio de Mesquita Filho, do Grupo Estadão, foi um dos principais articuladores civis do golpe militar de 1964, usando o poder da imprensa para desestabilizar João Goulart e preparar o terreno para a intervenção militar. Desde o final dos anos 1950, o Estadão adotava uma linha editorial fortemente anticomunista e liberal, apoiando o desenvolvimento econômico sob uma ótica pró-mercado. Durante o governo de Jango, o jornal intensificou os ataques contra ele, retratando suas propostas de reformas de base, agrária, bancária e educacional, como um risco socialista para o Brasil. Júlio de Mesquita Filho manteve contato direto com militares e empresários contrários a Jango e articulava com setores das Forças Armadas e da elite industrial de São Paulo para incentivar a intervenção militar. Em 1962, 2 anos antes do golpe militar, teve um encontro com autoridades norte-americanas lá nos Estados Unidos. Durante a viagem, ele se reuniu com membros do governo americano, incluindo representantes do Departamento de Estado e da CIA. O objetivo era convencer os americanos de que João Goulart representava uma ameaça comunista ao Brasil e que um golpe militar seria necessário para impedir a cubanização do país. E como os Estados Unidos já estavam preocupados com a influência da União Soviética na América Latina, especialmente após a Revolução Cubana de 1959, convencer os americanos não foi uma tarefa tão difícil. Júlio de Mesquita Filho apresentou Jango como um presidente que poderia levar o Brasil a um caminho semelhante ao de Cuba, reforçando a necessidade de uma intervenção. Além das reuniões políticas, ele também manteve contato com grupos empresariais e veículos de imprensa alinhados ao pensamento conservador e liberal. Essa aproximação ajudou a consolidar o apoio internacional ao golpe, tanto no campo econômico quanto na narrativa midiática, e essa articulação contribuiu para a futura Operação Brother Sam, um plano dos Estados Unidos para dar suporte militar e econômico aos golpistas caso houvesse resistência ao golpe. A viagem de 1962 foi um passo importante na construção do golpe, pois garantiu que os Estados Unidos estivessem informados e prontos para apoiar a conspiração contra Jango. Mesquita Filho, como dono do Estadão, usou sua influência para fortalecer essa narrativa e preparar o terreno para a ditadura militar. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, IPES, e o Instituto Brasil Unido, IBU, foram organizações criadas para deslegitimar o governo e criar uma base de apoio ao golpe. O Estadão publicou diversos artigos e reportagens alinhadas com a estratégia do IPES, ajudando a convencer a população e setores médios de que um regime militar seria necessário. Após 1964, o Estadão foi um dos principais veículos de apoio à ditadura, especialmente nos primeiros anos, defendendo a cassação de políticos e medidas econômicas pró-mercado. No entanto, a relação do jornal com o regime se deteriorou com o tempo, principalmente após o Ato Institucional número 5, ou AU5, de 1968, que instaurou a censura. Mais tarde, quando a ditadura endureceu com a censura à imprensa, o Estadão passou a se opor ao regime, mas seu envolvimento no golpe já havia sido crucial para sua consolidação. Ainda no setor da mídia, outro grande empresário que apoiou o golpe foi Roberto Marinho, do Grupo Globo. Roberto Marinho, dono do Grupo Globo, foi um dos principais apoiadores civis do golpe militar de 1964 e teve um papel crucial na consolidação da ditadura militar no Brasil. Tanto o jornal O Globo
enquanto os demais veículos do grupo foram fundamentais na construção da narrativa que justificou a derrubada de João Goulart e a sustentação do regime militar por anos. Desde 1961, quando Jango assumiu após a renúncia de Jânio Quadros, o Globo e outros jornais do grupo já o tratavam como uma ameaça à democracia. O jornal criticava suas políticas trabalhistas e as reformas de base, agrária, educacional, bancária e urbana, associando-o ao comunismo e ao risco de uma cubanização do Brasil. O Grupo Globo se alinhou ao Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, IPES, e ao Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, organizações financiadas por empresários e apoiadas pelos Estados Unidos para desestabilizar Jango. Essas entidades financiavam campanhas contra o governo, produziam materiais de propaganda anticomunista e influenciavam militares e políticos. Em 1964, ocorreram marchas populares em favor do golpe, como a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. As marchas eram organizadas para demonstrar apoio ao golpe e pressionar os militares a agirem, e o jornal O Globo fez ampla cobertura favorável a esses eventos, criando a percepção de que o Brasil estava salvando a democracia ao derrubar Jango. Durante os primeiros anos da ditadura, o Globo e seus veículos exaltavam o governo militar, justificando os atos institucionais e a repressão contra opositores. Apoiou o Ato Institucional número 5, AI-5, em 1968, que intensificou a censura e a perseguição política. O regime militar ajudou a Rede Globo a se expandir, concedendo empréstimos, incentivos fiscais e outorgas de novas emissoras. Em 1965, foi firmado um acordo com o grupo norte-americano Time Life, que injetou dinheiro e conhecimento técnico na TV Globo, tornando-a a principal emissora do país, superando a pioneira TV Tupi. O crescimento da Globo foi facilitado pelo apoio dos governos militares, que preferiam a Globo como veículo oficial de suas políticas. Durante a ditadura, a Globo omitiu ou minimizou informações sobre torturas, assassinatos e desaparecimentos políticos. Em eventos como as Diretas Já, em 1984, a emissora tentou desviar o foco dos protestos e enfraquecer o movimento por eleições diretas. Em 2013, em meio a protestos e pressões da sociedade, a Rede Globo publicou um editorial reconhecendo que o apoio ao golpe de 1964 foi um erro. No entanto, por décadas, a emissora ajudou a manter o regime e silenciar vozes contrárias. Roberto Marinho e o Grupo Globo tiveram papel essencial na articulação e sustentação da ditadura militar no Brasil. O jornalismo do grupo ajudou a preparar o terreno para o golpe, justificar os atos dos militares e garantir que o regime tivesse um canal poderoso de comunicação para se manter no poder. Em troca, a Globo se tornou a maior empresa de mídia do país, fortalecida pelas alianças com o governo militar. Outros nomes do setor empresarial foram Antônio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, embora seu envolvimento direto seja menos documentado do que o de outras figuras empresariais. Henning Albert Boilesen, do Grupo Ultragaz, empresário dinamarquês naturalizado brasileiro, Boilesen foi um dos principais articuladores entre a elite empresarial e os militares. Ele ajudou a financiar a OBAN, Operação Bandeirante, uma organização de repressão política que mais tarde se tornaria o DOI-CODE e participava diretamente da arrecadação de fundos junto a outros empresários para financiar a repressão aos opositores do regime. José Luiz de Magalhães Lins, presidente do Banco Nacional na época, teve papel fundamental na articulação do empresariado com o golpe. Era próximo da Embaixada dos Estados Unidos e ajudou a canalizar apoio financeiro ao movimento IPES. Jorge Gerdau Johann Peter. A família Gerdau tinha grande influência no setor siderúrgico e também apoiou a deposição de João Goulart,
temendo suas reformas trabalhistas e agrárias. A Associação Comercial de São Paulo e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, ambas as entidades empresariais, tiveram um papel crucial na organização e financiamento do golpe. A Fiesp organizou campanhas contra as reformas de Jango, alinhando-se aos interesses militares e empresariais norte-americanos. Não somente empresários nacionais, mas multinacionais como a Ford, General Motors e IBM também apoiaram o golpe, preocupadas com o avanço de políticas nacionalistas que poderiam prejudicar seus negócios. Os Estados Unidos, através da Operação Brother Sam, ofereceram suporte logístico e econômico ao movimento militar. O golpe de 1964 teve um forte componente empresarial, com apoio financeiro e logístico de grandes empresários e associações industriais. Esse suporte foi essencial para a consolidação da ditadura militar, que garantiu um ambiente econômico favorável ao capital privado e à repressão de movimentos trabalhistas e sindicais. Como é comum em qualquer ditadura, uma única pessoa ou grupo não consegue tomar o poder e muito menos se manter no poder, sem amplo apoio de diversos setores, principalmente com grande financiamento, propaganda favorável e consentimento da população, seja pela passividade ou pela repressão aos opositores. Em qualquer ditadura é comum pessoas e grupos econômicos não se incomodarem com o que está acontecendo, desde que suas vidas sigam em paz e seus negócios prosperem, e isso também ocorre em qualquer ditadura. Somente opositores são silenciados, presos e exilados, estejam eles combatendo da forma correta ou não. Esses foram os articuladores e apoiadores do regime militar instaurado no Brasil. Mas quem eram os opositores? Esse assunto será abordado no próximo vídeo com o título 1964 – Oposição e Repressão. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Até breve!